5 razões simples pelas quais você não deve comer pão. Neste vídeo nós vamos falar sobre que tipo de nutrição o pão proporciona, se é que proporciona, os antinutrientes que existem dentro do pão. Isso mesmo, você ouviu certo, antinutrientes. Vamos aprender sobre o tão famoso termo pico de insulina e o que isso tem a ver com pão. E vamos falar também sobre inflamações, se o pão pode causar ou não inflamações no nosso organismo. Já vou te pedindo que você deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque ele contém informações muito importantes para todas as pessoas, inclusive para a saúde das nossas crianças e idosos. Enfim, todos mesmo. Agora vamos ver as 5 razões simples pelas quais você não deve comer pão. Primeiro, nutricionalmente falando, você não está adquirindo praticamente nada de bom. Nos últimos anos, fomos ensinados que qualquer alimento que se diz grão integral é bom para a nossa saúde. Mas adivinha a jogada de gênio? Isso é uma tática de marketing, dinheiro, manipulação no seu melhor. Do ponto de vista nutricional, mesmo o trigo integral ou o pão integral são praticamente desprovidos de qualquer tipo de nutrientes reais. Substitua o pão por vegetais e frutas e você terá todas as coisas boas que o pão está te prometendo para nutrir. E isso em uma proporção bem maior, sem todos os efeitos colaterais negativos que nós vamos abordar aqui nesse vídeo. Acontece que os pães são frequentemente fortificados ou enriquecidos com vitaminas e minerais. Isso significa que micronutrientes como vitamina E, cálcio, ferro e fibra são adicionados novamente ao pão, pois devido ao seu alto processamento, esses nutrientes são perdidos nesse processo. Por mais surpreendente que a ciência seja capaz de fazer isso, as vitaminas, os minerais e os nutrientes que são adicionados novamente ao pão, é muito provável que eles nem sejam absorvidos e utilizados pelo nosso corpo. Segundo, lectinas e fitatos, os antinutrientes. Lectinas são toxinas encontradas em todos os grãos e leguminosas. Como um cogumelo venenoso, pense nas lectinas como a defesa natural do grão que mantém os predadores afastados ou os deixa doentes se eles comerem demais. Como o pão é composto de grãos, adivinha só? Ele também está cheio de lectinas terríveis. Essas lectinas causam estragos em nosso intestino, causando inflamação no revestimento do estômago, dificultando a absorção de nutrientes nos alimentos que ingerimos. Os fitatos são outra toxina encontrada nos grãos, que se ligam a certos nutrientes como ferro, zinco, cálcio e outros, e podem retardar ou inibir a capacidade do nosso corpo de absorver esses nutrientes. Então, todos esses nutrientes com os quais o pão é fortificado e enriquecido, provavelmente nosso corpo nem é capaz de utilizá-los. Infelizmente, o pão causa mais danos do que bem. Terceiro, a maioria dos pães do supermercado tem xarope de milho com alto teor de frutose. Isso é bastante sério. Sim, estamos falando de pão aqui. Não estamos falando de refrigerante, barras de chocolate ou molhos para salada. Pão branco, trigo integral, grãos integrais, 10 grãos, nozes e sementes, todos contêm xarope de milho com alto teor de frutose. Leia os ingredientes em alguns rótulos de pão e você ficará surpreso, não apenas com o grande número de ingredientes, mas também com o xarope de milho em muitos deles. Além do xarope de milho com alto teor de frutose, muitos também contêm óleos hidrogenados e parcialmente hidrogenados. Sim, as gorduras trans, no pão. Parece apenas um sanduíche inocente de presunto de peru com queijo. Enfim, esse sanduíche pode não ser tão inocente quanto parece. Os produtos de panificadora também podem ser bastante complicados para a saúde. Esses pães frescos, pães italianos e franceses, os enroladinhos sofisticados que vêm em diferentes formas e tamanhos, também estão cheios de xarope de milho e gorduras prejudiciais. Às vezes é difícil dizer, já que os ingredientes são 50%
impronunciáveis. Mantenha as coisas de modo simples. Apenas evite pão. Quarto, o pão tem um forte impacto nos níveis de açúcar no sangue. Esse assunto é bastante importante. Você precisa chamar sua família para assistir isso junto com você. Vocês já ouviram falar no termo pico de insulina? É comum associarmos a palavra insulina às pessoas que têm diabetes. Mas a verdade é que a insulina está presente diariamente na vida de todas as pessoas. Ela pode ser liberada em maiores ou menores quantidades no nosso organismo, mas isso vai depender da alimentação que escolhemos. Isso significa que qualquer pessoa está exposta aos efeitos dos picos de insulina, sejam diabéticos ou não. Mas o que é mesmo a insulina? A insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas e é responsável por quebrar a glicose, dividindo-a em tamanhos menores, para que ela seja levada em forma de energia para os tecidos, sangue, músculos, entre outros lugares importantes no corpo. Quando comemos alimentos muito cheios de açúcar, eles dificultam o bom funcionamento da insulina. Para quem tem diabetes, a taxa de açúcar no sangue fica extremamente alta, tornando necessário tomar medicamentos para o corpo absorver esse açúcar. E para quem não tem diabetes, o corpo tem uma maneira de resolver esse problema através dos picos de insulina. Os picos de insulina ocorrem quando comemos bastante, ou seja, além do que precisamos, e quando comemos carboidratos em grandes quantidades. Isso gera excesso de glicose no organismo. Quando os picos de insulina ocorrem, nosso organismo responde de uma forma interessante. Cada vez que ocorre excesso de açúcar, é liberado insulina pelo pâncreas. A insulina reduz os níveis de glicose em uma faixa abaixo de 70 mg por mililitro. Você se sente exausto, muito cansado mesmo por causa dessa baixa na glicose. Isso faz com que o cérebro seja ativado para nos dizer que precisamos de comida, ou seja, energia novamente. Assim sentimos fome. Se você escolher comer alimentos ricos em carboidratos, como o pão, por exemplo, novos picos de insulina vão ocorrer. Todo esse processo se repete e você passa o dia inteiro sentindo fome e comendo. O que acontece se você tiver vários picos de insulina durante o dia? Excesso de peso, ou seja, você vai engordar. Além disso, o pâncreas pode começar a falhar ao fabricar insulina e você pode se tornar um diabético. Esse ciclo é vicioso. É muito importante controlar a ingestão de carboidratos durante a sua alimentação no seu dia a dia. Não é necessário grandes quantidades de carboidratos em uma única refeição. Isso não é brincadeira e nem terrorismo contra os carboidratos. Apenas o nosso corpo não precisa de tanto açúcar assim. Agora, vamos colocar um exemplo real, como o pão de forma. Se olharmos para o rótulo dos fatos nutricionais de um pão de forma, ele nos diz que há, em média, 21 gramas de carboidratos em uma porção. Mas uma porção é uma fatia. Isso significa que existem 42 gramas de carboidratos na parte do pão de um sanduíche padrão. E esses 42 gramas de carboidratos se transformam em 10 colheres e meia de chá de açúcar no seu corpo. 10 colheres e meia de açúcar. Sua corrente sanguínea está feliz com uma colher de chá de açúcar. Por isso, estamos falando de pelo menos 10 vezes essa quantidade. Prefira carboidratos como frutas e vegetais, pois mantém a taxa de glicose no sangue constante e estável, sem ocasionar os picos de insulina. Você vai se sentir mais satisfeito ao longo do dia, sem precisar comer a todo instante. Quinto, comer pão causa inflamação. Só porque alguém é magro, não significa que é saudável. E só porque alguém não está acima do peso, não significa que o intestino, o tecido cerebral e os vasos sanguíneos não estejam inflamados pelo constante ataque de carboidratos processados. Sabemos que a inflamação é a causa raiz da maioria dos problemas de saúde. Por que você gostaria de colocar algo em seu corpo várias vezes ao dia que pode deixá-lo doente? Especialmente quando você pode substituir isso por vegetais e frutas, e não apenas evitar ficar doente, mas também ser mais saudável por conta disso. Além do mais, o pão que estamos comendo é mais do que provavelmente feito com trigo e, portanto, é embalado com glúten.
O glúten é uma proteína encontrada no trigo, cevada e centeio, e a maioria dos sistemas digestivos não a digere bem. Muitas pessoas são sensíveis ao glúten. Mesmo que seus sintomas não sejam tão agressivos ou inflamatórios como você pode ver em alguém com doença celíaca. Sua reação ao glúten pode não se manifestar no seu intestino, mas como a saúde do intestino está intrinsecamente interconectada com a saúde geral, sua sensibilidade pode se manifestar através de problemas de pele, distúrbios musculares, neurológicos, como a fibromialgia, psicológicos como a depressão e muitas outras maneiras pelas quais você nem pode suspeitar. Não faz mal tentar renunciar ao pão por alguns dias e ver como você se sente. Você pode se surpreender. Coma sempre comida de verdade, ou seja, carboidratos, gorduras e proteínas de fontes naturais. E mantenha simples. Esse é o caminho a seguir. Algo importante para lembrar é que você não precisa comprar produtos sem glúten para evitar o glúten. Você provavelmente não precisa de nenhum dos pães ou biscoitos sem glúten, e eles geralmente têm um sabor pior do que o produto original. Simplesmente evite. Você não precisa de pão. Se você ouvir atentamente o seu corpo, ele sempre pedirá para você escolher os vegetais e as frutas em vez do bolinho ou do pão francês. Ah, mas eu amo pão, amo sanduíches, eu amo pão. Você sabe o que mais você também ama? Maçãs, aipo, você também pode adorar. Abra sua mente. Experimente passar uma semana sem comer pão e veja como você se sente. Depois de perceber que você pode passar uma semana sem comer pão, tente a segunda semana. Substitua o pão por vegetais e frutas, enrolados de alface com atum ou salada de frango, uma batata doce no seu jantar em vez de uma torrada no jantar. E adicione espinafres aos ovos pela manhã. Isso vai substituir sua torrada ou pão. Quando você perceber o quanto você se sente melhor, não será tentado a caminhar pelo caminho do pão novamente. E lembre-se, se você precisar de ideias, sugestões ou sentir que não tem força de vontade para desistir do pão, eu estou aqui para te ajudar com mais ideias, para te apoiar. Sei que você consegue e que se sentirá muito melhor por isso. Obrigada por assistir esse vídeo. Deixe um comentário aqui abaixo com suas dúvidas ou apenas um coração para dizer que você está aqui. Compartilha com os seus amigos e deixa aquele like, tá certo? Beijos para você e até a próxima!